programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje começa a partir de agora. E estas são as manchetes desta edição. Talk Show, um olhar no futuro, lotou o auditório do Cindy Lojas Farroupilha na noite da última quinta-feira. Mais de 350 pessoas participaram do evento que durou quase 2 horas. Presidentes do Cindy Lojas e do Cindy Gêneros Farroupilha comemoraram o sucesso da iniciativa e destacaram o grande conteúdo repassado pelos painelistas ao público presente. Diretor de operações da Melissa, um produto da Grendene, foi um dos do talk show Um Olhar no Futuro. Paulo Pedó Filho afirma que uma marca hoje precisa se aproximar das pessoas e ter o seu caráter próprio. Diretor-presidente da Tramontina, Clóvis Tramontina, também veio a Farroupilha para participar do talk show Um Olhar no Futuro. Durante a entrevista à reportagem da TV Cidade Farroupilha, Clóvis Tramontina disse que está na hora de pensar no trabalho e também em reativar a indústria. Empresário se disse um otimista por natureza e disse acreditar num futuro promissor para o Brasil. Promotora eleitoral de Farroupilha, Cláudia Fórmulo Rendel Balvinotti, esteve reunida com funcionários da Câmara de Vereadores do município na manhã da sexta-feira para falar sobre condutas permitidas e vedadas no período eleitoral. Presença da promotora se deu através do projeto de comunicação interna da Câmara de Vereadores de Farroupilha, denominado de EuCâmara. Final de semana terá sol e chuvas aqui na região. O tempo não vai firmar. Temperaturas deverão se manter estáveis nos próximos dias. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora, aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação. Você já sabe, é fato, é notícia, aconteceu, pois bem, você vai ver aqui no nosso Jornal da Cidade, o telejornal que deixa você por dentro dos principais fatos da nossa sociedade local. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida voltaremos para destacar Talk Show Um Olhar para o Futuro, lotou o auditório do Cindy Lojas Farroupilha na noite da última quinta-feira. Presidentes Sérgio Luiz Rossi e Eduardo Fanton comemoraram o grande sucesso do evento. A pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha: broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da de Nápoles e mate aquela saudade de saborear uma pizza com a família e os amigos. De Nápoles Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. De Nápoles Farroupilha, a pizzaria teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, a notícia e a informação de Farroupilha passa por aqui. O que é fato, o que é notícia, você vê no nosso Jornal da Cidade. E a partir de agora no ar, então, pelo canal 14 da NET, vamos trazendo as informações em detalhes na edição de hoje. Talk Show Um Olhar no Futuro lotou o auditório do Cindy Lojas Farroupilha na noite da última quinta-feira. Mais de 350 convidados
prestigiaram o painel. O público tomou todos os espaços disponíveis no auditório do Cindy Lojas Farroupilha na noite da quinta-feira para prestigiar o talk show Um Olhar no Futuro. Participaram do evento o diretor-presidente da Tramontina, Clóvis Tramontina, o diretor de operações da Melissa, Paulo Pedó Filho, a diretora e fundadora da Belinzier Pneus, Nilva Belinzier, e o sócio proprietário da Girando Sol, Gilmar Borchardt. A mediação do talk show coube ao gerente executivo de jornalismo da Rádio Gaúcha, Daniel Escola. Durante quase 2 horas, os painelistas falaram sobre os seus negócios, comentaram a respeito da economia e de política e também partilharam conhecimentos agregados em suas carreiras profissionais. O público presente teve espaço para dirigir questionamentos. Os presidentes do Cindy Lojas e Cindy Gêneros Farroupilha, as entidades promotoras do evento, comemoraram o sucesso do talk show e o nível do conhecimento repassado pelos painelistas. Não surpreendeu porque nós já conhecíamos a trajetória de todos eles. Mas o importante que nós estávamos comentando após o evento com os palestrantes, de que não se ouvia nem quase as pessoas respirarem, não se ouvia um barulho, não se via um movimento de celular, não se via um movimento de nada. Ou seja, as pessoas realmente estavam muito interessadas em ouvir o que estava sendo dito. E eu acho que foi uma aula para todos nós. Quem tem uma pequena empresa viu a grande possibilidade de um dia ter uma empresa maior. Quem estava muito triste com o Brasil, com tudo que está acontecendo de ruim, saiu mais otimista, porque tem muita coisa ruim que está acontecendo, mas tem muita coisa boa que está para acontecer. O Brasil é um gigante no mundo que despertou apenas uma parte até agora. Então, foi uma injeção de ânimo em todas as pessoas que estiveram presentes, quase 400 pessoas, imagino que tinha aí, e todos vão voltar para suas casas enriquecidos, com conhecimento, renovados com seu otimismo, e vão voltar para suas empresas, para o seu trabalho mais contentes e com a certeza de que nós estamos num país, num estado que tem jeito, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Veja que todos os palestrantes falaram sobre isso. Nós precisamos trabalhar mais, nos dedicar mais, não só naquelas 8 horas que estamos na empresa, ou 7 horas, ou no período que estamos nas empresas. Nós precisamos pensar nossos negócios 24 horas por dia. As pessoas que mais crescem, elas trabalham muito mais do que dentro das empresas no horário de expediente. Elas trabalham muito mais depois, fora, em outros horários, à noite em casa, organizando, planejando, que às vezes o planejamento que você faz sozinho ou no silêncio da noite, ele é muito mais concreto, muito mais rápido do que num grande grupo, às vezes na correria dentro de uma empresa. Então a mensagem que foi dada é essa: tem jeito, o país está passando ainda por uma dificuldade, óbvio, não temos como negar que temos 14 milhões de desempregados, e isso significa que tem menos dinheiro circulando, são menos pessoas nas lojas, mas é mais uma questão de dias, porque o país é muito grande. E agora também cuidado nas eleições, votar bem, votar em pessoas que tenham projetos e não apenas em pessoas que tenham projetos. Satisfeitíssimo, né? Foi um show, né? Porque assim, os palestrantes, o pessoal sabiam muito o que estavam falando, né? Então assim, nós saímos bem contentes aqui. E o público também muito atencioso, e ao mesmo tempo a mensagem dada foi de ânimo, de esperança e de que a crise tem volta. Com certeza, isso foi o melhor de tudo, que o pessoal que veio aqui hoje, ele saiu com muita esperança mesmo do Brasil melhor, porque nós estávamos falando com empresários grandes do nosso mercado. Então isso assim, dá uma esperança para esse pequeno, médio, para começar tentar melhorar um pouco nossa vida hoje, como que está, né? A solução, mais uma vez, ou novamente, passará pelas pessoas?
Sim, sim, né? Assim, ó, o que acontece? Hoje, como o Rossi antes tinha falado, o desemprego está muito alto aqui no Brasil, né? Então, isso afeta muito, né? Então, nós temos que ter gente que inove, que tente ir para frente novamente, e é nesses talk shows que tu pode dar um ânimo para essas pessoas começarem a inovar, né? E dar mais emprego para essas pessoas que já estão sem emprego hoje. Olha, foi um momento único e ímpar aqui em Farroupilha, porque com a presença de 4 grandes painelistas, como o Clóvis Tramontina, o Paulo Pedó, o Gilmar Borchardt e também a Nilva Belinzier, eles puderam repassar muito conhecimento. Foi muito mais do que uma aula, e todos eles com vivências, com experiências em seus negócios. Valeu pelo aprendizado e com certeza foi uma injeção de ânimo também para fazer frente às dificuldades do momento. Com certeza esse conhecimento nunca esteve tão acessível como foi na noite da quinta-feira. Parabéns ao Cindy Lojas e ao Cindy Gêneros pela promoção do evento. E ainda sobre o assunto agora, destacando um dos cases de sucesso da Grendene é a marca Melissa. O calçado tem tido referência no Brasil e também pelo mundo afora. O diretor de operações da Melissa, Paulo Antônio Pedó Filho, foi um dos painelistas do talk show Um Olhar no Futuro na noite da quinta-feira no auditório do Cindy Lojas. Para Paulo Pedó, é importante que as marcas hoje se aproximem das pessoas e tenham um caráter próprio. De acordo com ele, a marca deve ter uma relação interpessoal com o seu consumidor. Hoje ela é uma das principais marcas brasileiras no mercado externo, né? E isso vem muito desse espírito empreendedor que a Grendene tem e da aposta que a Grendene faz nas pessoas, né? A gente acredita muito que é através das pessoas que você consegue ter resultados cada vez mais interessantes, né? Então foi um trabalho de anos, né, onde estratégia, criatividade e principalmente sonhar um pouco além do que a gente sonha normalmente. Paulo, nesse momento de muitas mudanças nos hábitos, no consumo, enfim, com a tecnologia, como se consolida, como se trabalha uma marca? É muito diferente do que era, por exemplo, há 10, 20 anos? Hoje é completamente diferente no sentido de que as marcas elas começam a ganhar uma personalidade, né? Então você precisa trabalhar a sua marca no sentido de que ela se aproxime cada vez mais do consumidor, né? E que ela ganhe um caráter próprio, né? Uma personalidade própria. Então isso é uma das coisas mais interessantes na Melissa, né? A Melissa hoje é uma grande amiga das suas consumidoras, né? Ela é como se fosse uma personalidade. É uma das poucas marcas no mundo, talvez a única, de sapatos que você experimenta antes no nariz, né? É o tal do cheirinho de Melissa do que nos pés. E ela tem uma grande legião de fãs no Brasil, né? Que são chamadas de meliceiras. Então, trabalhar uma marca hoje demanda muito relacionamento interpessoal e entre a marca e o seu público consumidor. Para fecharmos, no teu campo de atuação, esse olhar no futuro, o que você prospecta? Olha, eu acho que o futuro é maravilhoso, né? A gente está vendo aí as mudanças da tecnologia afetando os negócios diretamente, né? E afetando as marcas de uma forma impressionante. E o que vai acontecer é que a questão do humano, né, vai ser fundamental, porque as pessoas se apaixonam por seres humanos e não por máquinas. Então, num mundo onde você vê listas que te dizem o que comprar, o que vestir, o que ouvir, o que assistir, a única coisa que realmente pode emocionar é
esse lado humano. Verdade, as marcas vêm ocupando cada vez mais espaço na vida das pessoas. E para uma marca ganhar espaço, ter aceitação na vida da pessoa, ela precisa de uma aproximação, de um conceito, ela precisa também atender aquela expectativa da pessoa. Sabe-se que é um processo bastante demorado, mas se muito bem consolidado, leva ao sucesso com certeza. O programa Jornal da Cidade vai para o espaço dos apoiadores. Na volta estaremos destacando: diretor-presidente da Tramontina, Clóvis Tramontina, afirma que está na hora de pensar no trabalho e também em reativar a indústria. Empresário se diz um otimista por natureza e confia num futuro promissor para o Brasil. A pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha: broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da de Nápoles e mate aquela saudade de saborear uma pizza com a família e os amigos. De Nápoles Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. De Nápoles Farroupilha, a pizzaria teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304. Fone 3261-3331. Faça a sua transferência para a UX e estude na universidade que está entre as melhores e mais inovadoras do Brasil. São 75 cursos estrelados no Guia do Estudante para você escolher, além de toda a infraestrutura que só uma grande universidade pode oferecer. Acesse ux.br/transferência e saiba mais. UX, pessoas em movimento. O programa Jornal da Cidade, o nosso noticioso diário televisivo, já está de volta com a notícia e a informação que você necessita para o seu dia a dia. E a partir de agora, mais informação vem chegando no Talk Show, um olhar para o futuro, promovido pelo Cindy Lojas e Cindy Gêneros de Farroupilha. O diretor-presidente da Tramontina, Clóvis Tramontina, partilhou diversos ensinamentos. Logo na sua primeira intervenção, ele disse que é um otimista por natureza e que acredita num futuro promissor para o Brasil. Durante a entrevista à TV Cidade Farroupilha, após o encerramento do talk show, Clóvis Tramontina declarou que está na hora de pensar no trabalho e na reativação da indústria. O empresário também disse que o Brasil precisa sair deste marasmo que vive no momento. Sem dúvida nenhuma, tá? Porque é o tipo da coisa. Tu pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Eu sempre vejo ele meio cheio, tá? Eu acho que nós temos a oportunidade de um país como o nosso aí, de um país de oportunidades, e nós temos que acreditar e trabalhar para isso.
O que precisa para o Brasil destravar definitivamente? Eu acho que é o seguinte, né? A primeira coisa que eu acho que precisa é nós temos que sair desse marasmo de política. Nós só falamos de Lava-Jato, né? Nós temos que pensar um pouquinho, vamos pensar em trabalho, vamos pensar nos 13 milhões ou 15 milhões de desempregados aí, pensar em gerar emprego para essa gente. Esse processo de desindustrialização que nós tivemos nos últimos anos, nós temos que reativar a indústria, estou entendendo, o Rio Grande do Sul. Vamos pegar a nossa cidade aqui do lado, Caxias do Sul, né? Essa é uma cidade que sofreu muito, está sofrendo, estou entendendo. Uma cidade que é um exemplo para o país, por que não? É uma mini São Paulo, Caxias do Sul, só que o que precisa? Precisa voltar a crescer, precisa voltar a ter, como é que se diz? A indústria voltar a empregar. Esse é o. Não vamos esquecer uma coisa, hein? Quem gera riqueza é a indústria, porque a indústria faz a transformação. O desemprego é o que mais preocupa no momento? Sem dúvida nenhuma, porque você não tendo emprego, você gera insegurança. Você gera criminalidade, gera insegurança, uma série de coisas. Ao fato que se tu tiver emprego pleno, sem problema nenhum, toda a sociedade é maravilhosa. Clóvis, o senhor também tem declarado na imprensa que o comércio tem mudado muito, os tempos são outros, o mundo mudou. O senhor também a Tramontina está revendo alguns conceitos para poder inovar e surpreender o cliente? Sem dúvida nenhuma. O exemplo são as nossas T-Store. As nossas T-Store, agora 2 T-Store Factory, em Farroupilha e em Carlos Barbosa, né? Onde nós temos a oportunidade de apresentar todo o mix de produtos que a Tramontina fabrica. E outro ponto importante, o nosso consumidor pode ir lá e ver ter experiências nas várias linhas de produtos que nós temos. Aí está o Clóvis Tramontina, um ícone empresarial da nossa região e também do estado e ao mesmo tempo do Brasil, sempre com um conhecimento muito afinado. Olha, em todas as ocasiões que eu tenho encontrado o Clóvis Tramontina, eu sempre o encontro com muito otimismo, que esse otimismo do Clóvis Tramontina possa contagiar a sociedade, porque tudo passa pelas pessoas. O programa Jornal da Cidade agora destaca: promotora eleitoral de Farroupilha esteve reunida na sexta-feira pela manhã com os funcionários da Câmara de Vereadores para tratar sobre as condutas permitidas e vedadas na campanha política. Os servidores da Câmara de Vereadores de Farroupilha participaram de uma reunião com a promotora eleitoral do município nas eleições de 2018 na manhã desta sexta-feira. Cláudia Fórmulo Rendel passou orientações e respondeu às dúvidas sobre condutas no período eleitoral. O trabalho integrou o projeto de comunicação interna do Legislativo Farroupilhense, denominado de Eu Câmara. Todos os meses, os funcionários da Casa Legislativa participam de uma palestra sobre os mais variados assuntos, como forma de proporcionar o crescimento tanto profissional quanto pessoal. Em função da proximidade das eleições, neste mês de julho, a pauta esteve voltada às condutas permitidas e vedadas no período da campanha eleitoral. Foi muito importante, Adamati. É um encontro que durou uma hora e meia, de forma bem informal, e a promotora ela sanou muitas dúvidas dos funcionários, né, dos agentes públicos, principalmente pelo atendimento que a gente tem que ter aqui dentro para evitar determinadas interpretações, e também o procedimento durante as sessões, né, algumas orientações para os vereadores, transmissão ao vivo da Câmara, cedência do espaço. Bastante importante esse encontro. Surgiram diversos questionamentos, isso significa que foi produtivo e que também agora os próprios servidores da Câmara estão mais capacitados para orientar diante das diversas demandas? Sim, muitas questões elas são interpretativas, né? Então, o que para uns pode ser inocência, para outros pode ser alguma questão de propaganda eleitoral. Então, trazer alguns detalhes disso é importante para a gente conseguir trabalhar com mais tranquilidade e atender o público, né, com a maior eficácia possível. A Câmara já adotou algumas medidas também com relação ao processo eleitoral. Por exemplo, as transmissões das sessões das segundas e das terças-feiras não está mais ocorrendo.
As transmissões a gente vai tentar evitar, principalmente naquele manifesto mais público dos vereadores, e a questão, o site ele vai se manter no padrão institucional que ele tem dentro das suas matérias e apresentação das proposições, mas de certa forma a gente não vai tirar a transparência da publicidade que a gente está fazendo, a gente só vai adaptar nesses 45 dias para evitar qualquer transtorno, né, que possa vir a ocorrer. Bom, Leandro, é importante a gente ressaltar que a lei, ela prevê a questão das condutas vedadas, como são chamadas. Por quê? Porque para se garantir uma isonomia, um equilíbrio no processo eleitoral, a gente tem que proteger, né, aqueles que não detêm a máquina pública e evitar, então, proteger a comunidade do uso da máquina pública em favor de candidatos ou de políticos, né? Então, as condutas vedadas, elas têm principalmente esse objetivo, que, então, os bens públicos, a máquina pública, os serviços públicos não sejam utilizados para fins eleitorais. Então, dentro das condutas vedadas, está proibida a cedência ou a doação de locais, espaços ou bens públicos, né, para partidos, coligações ou qualquer atos com finalidade política, então, nesse período eleitoral. Então, a Câmara de Vereadores, por ser um local público, ela vai estar também abrangida, né, nessa conduta vedada. Então tem que tomar cuidado a partir de agora que tipo de cedência vai se fazer para do espaço. Cedência, por exemplo, para determinada escola, para uma apresentação de escola, ok, não vai ter um problema. Agora, uma cedência para uma entidade que tem um viés político partidária, isso já pode ser incluído numa conduta vedada. Então tem que se tomar esse cuidado nesse período eleitoral, tanto do uso, né, e da cedência dos espaços, quanto das manifestações político-partidárias. Nos locais públicos, por exemplo, não é permitida a expressão, né, de atos de campanha, então não se pode utilizar bandeiras, camisetas, banners políticos em locais públicos. Isso de qualquer identificação. Qualquer identificação, né? Não pode ser um bem público ser utilizado para uma manifestação de ato político eleitoral de campanha nesse período, né? Então, são várias as condutas que os detentores de cargos públicos principalmente têm que cuidar agora. Com relação ao trabalho, às sessões ordinárias, segundas e terças-feiras, isso há alguma interferência também? É necessário algum cuidado específico com estas sessões? Os trabalhos da Câmara e de todos os serviços públicos, eles permanecem na sua rotina normal, né? O que tem que ter esse cuidado que eu falei para não incidir nessas condutas vedadas. Então, cuidar nas suas manifestações para não haver uma manifestação que possa caracterizar uma propaganda eleitoral em alguma manifestação de algum vereador, por exemplo, candidato ou a favor de algum candidato durante a sua sessão, dentro dos órgãos administrativos, por exemplo, do Poder Executivo, né? Não fazer a cedência de máquinas, cuidar até com os programas sociais de doação de bens, de rendas, campanhas de agasalho, de alimentação, tudo isso tem que se tomar esse cuidado, então, agora nesse período eleitoral que é mais limitado e mais restritivo. Resumindo, qualquer conduta que venha favorecer o cidadão por qualquer partido político pode ser suspeito, né? Isso, a gente sempre pede que, na dúvida, as denúncias sejam encaminhadas para a promotoria para que a gente possa fazer uma avaliação, uma investigação e apurar. Se essa denúncia ela não for uma conduta irregular ou não for uma conduta vedada, a gente vai arquivar, vai encerrar esse procedimento e pelo menos se tomou a cautela de se apurar esse fato. E se for, a gente vai encaminhar então para a Procuradoria Eleitoral, né, para aplicação das multas e das penalidades. Uma bela iniciativa da Câmara de Vereadores de Farroupilha também de orientar, de capacitar os seus funcionários agora para o período da campanha eleitoral, enfim, o que pode, o que não pode, e quem ganha com tudo isso é a democracia e são os cidadãos farroupilhenses. O programa Jornal da Cidade agora traz a previsão do tempo. Final de semana vai ter chuvas e poderá ter períodos de sol também na região. Temperaturas deverão se manter estáveis. Vamos à previsão do tempo no boletim da Clima Tempo Meteorologia.
Até o fim de semana, uma grande massa de ar seco vai predominar no país. Todo o centro-oeste do Brasil, interior nordestino, sul do Amazonas, interior de São Paulo e de Minas Gerais terão dias de bastante sol e nada de chuva. O ar seco impede a formação das nuvens carregadas, por isso não há chance de nenhuma chuva até o domingo. A chuva vai ficar concentrada nas áreas de costa do Brasil. No extremo norte do Brasil, são previstos os maiores volumes. Entre o norte do Amazonas e de Roraima, são previstos cerca de 75 milímetros acumulados nos próximos dias. No Amapá, norte do Pará e no estado do Acre, a previsão indica cerca de 20 a 30 milímetros acumulados. De forma geral, entre o litoral do Nordeste e do Espírito Santo, a chuva não deve passar dos 20 milímetros acumulados. No Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, leste de São Paulo e no sul do país, pode chover um pouco mais por causa da passagem de uma frente fria na próxima semana. A previsão é de 20 a 30 milímetros acumulados nessas áreas. E com a previsão do tempo, indicando que o tempo ainda não vai firmar, vamos ter sol, chuva no final de semana, ou seja, tudo está previsto para acontecer. Nada do tempo firmar, as temperaturas não vão cair muito também, não vão subir muito, vamos continuar com um clima bastante parecido com o que foi em boa parte da semana, ou seja, tempo ainda instável. O programa Jornal da Cidade, edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pelo canal 14 da NET, região cobertura da NET em Farroupilha. Você pode acompanhar a edição de hoje do programa na íntegra, assisti-la novamente, basta que você acesse o YouTube da TV Cidade Farroupilha, entre na pasta Jornal da Cidade e você poderá assistir novamente na íntegra a edição completa do programa de hoje, com todas as matérias, com todas as notícias. A você que nos acompanhou, muito obrigado pelo prestígio. Continue sempre na TV Cidade Farroupilha, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. E de nossa parte, até a próxima edição do Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha.